Bom, no Judiciário, o STF retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre a responsabilização de redes sociais por publicações de usuários. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, pediu vista na última semana e foi o responsável por reabrir o caso. Assunto para a repórter Janaína Camelo, que acompanha essa votação, traz os detalhes. Como é que foi esse julgamento? Janaína, bem-vinda. Boa noite para você. Muito boa noite também para você, Thiago, para todo mundo que nos assiste. Pois é, o julgamento foi retomado hoje com o voto do ministro, Luiz Roberto Barroso, o terceiro voto nesse julgamento. E ele votou pela regulamentação das redes sociais, mas ele divergiu aí em alguns pontos com os outros dois ministros que já votaram. Então, só para relembrar esse caso, quem já votou nesse julgamento foram os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, que defenderam que as plataformas, basta aí uma notificação do usuário que tenha se sentido ofendido por determinado conteúdo para que essas plataformas já se tornem passíveis aí de indenização, sem a necessidade aí de uma decisão judicial. Além disso, os ministros também defenderam que qualquer conteúdo deve ser removido se tiver ali contendo conteúdos ali de crimes previstos no Código Penal. Nesse caso, as plataformas já têm que ir ali fiscalizar, identificar e remover imediatamente também esses conteúdos, sem a necessidade também de serem acionadas. Bom, o que está em julgamento, de fato, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz o seguinte, que a empresa ali, a plataforma digital, ela só é obrigada a remover determinado conteúdo mediante uma decisão judicial. Então, no voto de hoje, no ministro Luiz Roberto Barroso, divergindo em parte aí dos demais ministros, ele defendeu o seguinte, que as plataformas não podem ser punidas em caso aí de ofensas ou crimes contra a honra, se elas não removerem conteúdos aí sem decisão judicial. Ele defende que deve sim haver uma decisão judicial nesse caso, e ele também defendeu aí que as empresas, as Big Techs, trabalhem para garantir um ambiente livre de conteúdos nocivos na internet. A gente vai ouvir um trechinho do voto do ministro de hoje mais cedo. Conteúdos relacionados à honra, ainda que se alegue que representem crimes de injúria, calúnia ou difamação, devem permanecer, na minha visão, sob o regime do artigo 19 do Marco Civil da Internet, sob pena de violação à liberdade de expressão. Eu proponho a alternativa do dever de cuidado, com responsabilização apenas por falha sistêmica. E aí o voto do ministro, Thiago, causou algumas indagações, intervenções de alguns ministros durante o julgamento, como, por exemplo, do ministro Luiz Fux, nesse caso da retirada aí de conteúdos contendo ofensas, até que ponto ali essas ofensas seria crime ou não, tanto que é por isso que o Barroso preferiu aí deixar para a justiça definir o que seria ofensa ou não, mas o ministro Luiz Fux disse que isso é uma linha muito tênue, mas que quem deve suportar o ônus dessa linha tênue são as plataformas e não os usuários. O ministro Cássio Nunes Marques, por exemplo, já na linha ali do que defende Barroso, ele disse também que como que vai se considerar o que é grave, o que é uma ofensa, se houve de fato uma afronta, e disse que empoderar as plataformas, além de dar a elas ali um ônus, dá a elas também o bônus. O ministro André Mendonça, Thiago, se manifestou nesse julgamento e ele acabou ali logo depois que o ministro Luiz Roberto Barroso leu todo o seu voto. No fim da tarde, o ministro André Mendonça pediu vista. E ele disse que essa questão aí sobre crimes contra a honra deve-se haver aí uma diferenciação, especialmente em questão aí de debates políticos. A gente vai ouvir o que ele disse. Questão da honra. Eu talvez acho que mereço uma diferenciação entre pessoas privadas e agentes públicos, principalmente no debate político. Acusar alguém de ditador, por exemplo, para uma pessoa comum seja extremamente injusto, mas talvez a um político, em função de alguma atitude, faz parte do debate público que nós precisamos preservar. Por exemplo, eu tenho sérias dúvidas se nós deveríamos, nessas situações, determinar em si uma retirada.
Pois é, Tiago, então o período de vista dura aí 90 dias, né? Então, com o pedido de vista, o julgamento é suspenso, embora hoje tenha sido a última sessão aqui no STF antes do recesso judiciário. Mas esse período de vista, Tiago, começa a contar só depois que o judiciário voltar do recesso, tá? Que é no final de janeiro. Aí no final de janeiro conta-se aí os 90 dias de suspensão desse julgamento. E aí o ministro André Mendonça, então, retoma o julgamento com o seu voto só no ano que vem, né? Mas ainda no primeiro semestre. É com você, Tiago. Pois é, o assunto ficou então para o ano que vem. As informações do Judiciário com a Janaína Camelo, até daqui a pouco, Janaína. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas começa agora pelo Cristiano Vilela. Vilela, é bom lembrar que essa discussão no Supremo começou com o adendo do presidente da Corte, falando o seguinte, que o Judiciário está se posicionando, já que o Congresso Nacional não toma uma decisão, não se posiciona sobre esse assunto. Agora, a discussão foi feita, mas nada resolvido, né? Exatamente. É um tema extremamente difícil e não é à toa que o Congresso Nacional não decidiu sobre esse tema. É um tema difícil de se chegar num consenso, é um tema que foi extremamente politizado, entrou na lógica da polarização política, o que não contribui para o debate legislativo. Então isso acabou levando a essa não aprovação do ponto de vista do Legislativo. Esse preenchimento de lacuna a ser feito pelo Judiciário, ele pode ser feito, talvez no contexto de agora ele deva ser feito, mas não é simples. Você vê que há alguns dias a gente vem tratando dessas discussões e a cada momento existe uma dificuldade de ajuste, porque é necessário fazer com que diversos direitos eles possam muitas vezes, apesar de conflitantes, eles tenham que coexistir. Então é algo bastante difícil e está cabendo nesse momento ao STF tentar fazer esse ajuste para a criação de uma regra efetiva no nosso país. Ô Dora, e um ponto que chamou a atenção, o ministro Barroso defendeu uma espécie de órgão regulador, um órgão para arbitrar as discussões. Agora, seria um órgão ligado ao quê? Executivo, legislativo, judiciário, num assunto muito sensível como esse, né? Pois é, não está claro, porque essa regulação é que deu problema lá atrás, quando estava tramitando na Câmara, lá no início de 2023, e ficou numa prateleira, exatamente por causa dessa questão, desse ponto. Agora, não dá para a gente saber. O que é interessante é que o ministro Barroso pediu vista na outra sessão, justamente porque quando você pede vista, você tem o direito de voltar para o julgamento com o seu voto, sem obedecer àquela ordem, né, do mais novo para o mais velho ali na corte. Então, ele já quis consignar, está consignada essa divergência que ele abriu, porque ele não foi tão radical, digamos assim, como os outros dois ministros, que são relatores das duas ações. E o que vai acontecer com o ministro André Mendonça é a mesma coisa. Ele volta e ele é que vai votar. E aí, pelo jeito, pela indicação que ele deu, me parece que ele será até mais flexível do que o ministro Barroso em relação ao artigo 19 do Marco Civil, o que deixa essa votação, esse assunto totalmente em aberto. Não dá para a gente dizer que os relatores realmente serão os condutores dos votos vencedores.